Você já ouviu falar sobre tortura? A palavra tortura é muito forte e normalmente remete a práticas que foram utilizadas desde a antiguidade e, infelizmente, num passado recente. Aqui no nosso país, muito se falou sobre tortura. Você sabia que existem outras formas de prática de tortura e a nossa legislação é extremamente rígida com relação a esses crimes? Quer saber mais? Fica ligado, mas antes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Oscar Cursos e Treinamentos. Ative o sininho das notificações para você receber os vídeos novos que nós estamos postando toda semana, vídeos excelentes com assuntos atuais. E compartilha com os amigos, dá um like, dá um joinha pro YouTube entender que você está gostando do vídeo e entregar para o maior número de pessoas, beleza? Vamos lá. A Constituição Federal de 88, ela prevê que é totalmente vedada a prática de tortura, e não por menos. Isso foi previsto no texto original da Constituinte de 88. Nós já falamos de outros vídeos, você sabe disso se você tem acompanhado o desenvolvimento do nosso estudo sobre o direito constitucional, que o Brasil, em 88, estava vindo de uma fase de 21 anos de regime militar. Durante o regime militar, ainda que você entenda que não houve uma ditadura, que não tenha havido uma ditadura, existido uma ditadura, o regime militar é um fato inegável. E durante o regime militar, direitos e garantias fundamentais foram suprimidos. Ou seja, o habeas corpus, a necessidade de uma acusação formal para que alguém seja acusado. Hoje nós temos a exigência legal de que para que alguém seja acusado criminalmente, tenha prova de um crime, a materialidade delitiva e indícios de autoria. Sem isso, não se pode sequer iniciar a ação penal. Na época, a pessoa simplesmente estava parada, era tida pelos militares como alguém que aparentemente se mostrasse perigoso, sem qualquer questão comprovada, e era levado. Muitas vezes não voltava. Até hoje, muitos nem foram localizados. Existem outros indícios também sobre a prática de tortura, tanto que foi instalada há alguns anos a Comissão da Verdade, com várias pessoas da época falando a respeito dos seus familiares que desapareceram, foram torturados, alguns deles, inclusive, que hoje fazem parte da política brasileira, relatando que na época do regime militar foram torturados, expostos a práticas degradantes. Um desses nomes, que inclusive ficou mais conhecido ainda por ter sido homenageado pelo então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que depois virou presidente, Coronel Brilhante Ustra. O Ustra foi a pessoa que torturou a então militante Dilma Rousseff, que também posteriormente viria a ser presidente da República. Toda essa questão ainda é muito viva no nosso ordenamento jurídico, e é sobre isso que nós vamos falar. Porém, alguns métodos não são utilizados e mesmo assim caracteriza a tortura. Eu vou ler com vocês aqui porque, além da previsão constitucional, nós temos uma lei específica que fala a respeito do tema. Nós temos a Lei 9455, 9455 de 97, que trata a respeito da tortura. Como eu sempre digo, existe um preceito máximo na Constituição Federal. Depois nós temos legislação especial, legislação específica, tratando a respeito dos assuntos que a Constituição já determinou que fossem abordados. Nesse caso, nós temos a Lei 9455 de 97, que fala sobre os atos de tortura, a pena, as qualificadoras e tudo mais. Só para que você se contextualize historicamente, eu sempre gosto disso, eu quero que você saiba que em 97, eu me lembro, eu era adolescente, tinha em torno de 15 anos, e estourou no Brasil aí filmagens de abordagens policiais feitas na favela naval em Diadema. Esse escândalo na favela naval em Diadema, cujos policiais praticavam abordagens e faziam coisas terríveis com as pessoas que estavam sendo abordadas, ainda que elas não tivessem feito absolutamente nada de errado. Um dos personagens mais famosos foi o conhecido Soldado Rambo. Não sei se vocês vão se lembrar, evidentemente era um apelido do policial, mas era conhecido como Soldado Rambo. E ele foi flagrado praticando vários atos, inclusive homicídio, Me lembro uma situação em que ele, depois que o carro já saiu, tinha sido liberado da abordagem, ele caprichosamente desferiu um disparo com a sua arma contra o veículo e matou a pessoa pelas costas, sem qualquer motivo aparente. Por pura maldade. E um dos casos que ficou famoso, ele pegou um dos abordados, uma das pessoas abordadas, colocou em cima do capô do carro, pegou o pé dessa pessoa e batia com o cacetete no pé
na sola do pé da pessoa e o rapaz gritava muito, pedia socorro, chamava a mãe dele. Foi realmente muito revoltante. Ele foi preso, eles foram expulsos da polícia militar e tudo mais. Mas aquilo trouxe novamente, porque pense bem, em 97 a Constituição Federal não tinha nem 10 anos. Imagine que hoje nós temos já 36 anos de Constituição Federal. Nós já temos aí uma familiaridade com a inserção dos preceitos fundamentais no ordenamento jurídico, no modo de vida da sociedade, certo? Agora, em 97, as questões elas eram muito novas ainda, não tinha completado uma década da Constituinte de 88. Essa penumbra sobre tudo que tinha acontecido durante 21 anos ainda rondava. Então, quando aconteceu essa situação, a sociedade, o poder público no modo geral, em todas as esferas, poder legislativo, executivo, judiciário, houve uma comoção. Espera aí, nós temos agora uma Constituinte, uma Constituição, uma Carta Magna que proíbe a tortura. Lembrando que os instrumentos internacionais dos quais o Brasil também é signatário, lembra? Já falei em vários outros vídeos. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil, ele se comprometeu a reprimir os crimes que estão ali no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, dentre eles a tortura. Então veja, quando aparece uma situação na qual policiais militares praticam isso numa favela, num local vulnerável, num local muitas vezes deixado aos cantos, pela administração pública, pelo poder público, e sendo ali caprichosamente torturados, oprimidos, então houve uma cobrança. Só quero que você entenda por que essa lei é de 97. Houve ali uma urgência. Olha, nós temos quase 10 anos de Constituição Federal, ainda não há uma lei específica, e olha o que está acontecendo. Então, se contextualize. É nesse cenário que surge a Lei 9455 de 97. Então, eu vou ler com vocês aqui o que diz o texto da lei, e diz o seguinte: artigo 1º, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Fazendo um parênteses, essa semana estourou um caso no interior de São Paulo, Piracicaba, do qual está totalmente veiculado, aliás, está sendo muito veiculado em todos os órgãos de imprensa, e eu sou advogado do caso. Eu acompanhei desde o início. Menino negro sendo espancado, eletrocutado, sem qualquer justificativa por policiais militares. E, consequentemente, o seu pai, que é cadeirante, foi agredido com 2 chutes, peito e várias outras situações de abuso, tanto que foram afastados. Mas só para você entender, essa é uma circunstância onde a tortura, além de ser crime, ela caracteriza por estar sendo praticado contra alguém por questão de preconceito racial. Agora veja o que diz o inciso 2º a respeito disso. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Agora nós vamos falar das causas de aumento de pena. Parágrafo 4º. Aumenta-se de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Olha só o que eu acabei de ler aqui com você. Submeter alguém a intenso sofrimento físico. Pessoa presa, e aumenta de 1/6 a 1/3 se é cometido por agente público. Acabei de falar para vocês de uma situação onde policiais militares, agentes públicos, fizeram a detenção de um rapaz, ou seja, estava preso, estava sob a autoridade e foi eletrocutado sem oferecer resistência, inclusive com o chão molhado. As filmagens, caso, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ver, é de conhecimento de todo o Brasil já. Essa altura, inclusive,
inclusive com iniciativa de alguns deputados e algumas bancadas que estão ali tomando providência. Então, molhado, o rapaz sendo eletrocutado. Você deve perguntar, Oscar, a polícia não está autorizada a usar armas não letais, como o caso do taser? Sim, mas grave sempre uma palavra, separa uma linha muito fina, muito tênue, o crime do exercício regular de direito. Moderação. A moderação, ela é indispensável para quem age na esfera pública, especialmente na esfera da segurança. A legítima defesa, por exemplo. Estou agindo em legítima defesa? Depende. Acabei de fazer um vídeo sobre o caminhoneiro que matou o casal de seguranças. Ele foi injustamente agredido? Sim, a filmagem mostra ele sendo espancado. Iniciativa do segurança. Depois que ele estava no chão, continuou sendo chutado, todo ensanguentado. Ok, justa agressão. Atual iminente? Sim, mas ele conseguiu sair. Ele mesmo fala na ligação que ele foi até a casa dele, era longe, ele foi, quebrou até o chinelo dele, ele fala, voltou com a arma e matou. Esse lapso temporal que ele podia simplesmente ter ido embora e tomado as providências legais, registrado no boletim de ocorrência, feito exame de corpo de delito, entrado com processo, ele resolveu voltar e se vingar. Então ele sai por conta de ausência de moderação. Veja, a linha é bem fininha. Ele, por um ato que ele deixou de fazer, ele saiu de vítima para um duplo homicídio qualificado pela vingança. Percebe? No caso da tortura é a mesma coisa. O policial militar pode usar de meios moderados para atuar, para conter uma pessoa que não esteja obedecendo a ordem dos policiais, que esteja mostrando risco. Pode. Passando disso, quando não há resistência, não há mais necessidade, uma situação inóspita, coloque em risco, inclusive, a vida do custodiado, porque a pessoa que está com os policiais está sob custódia do Estado, na pessoa dos agentes públicos. O Estado é responsável pelo preso, e não importa o que você acha do preso, não importa se você queira que o preso morram todos os presos, não. Preso, no nosso ordenamento jurídico, é o ser humano tem que ter dignidade humana ainda que cumprindo pena. É disso que nós estamos falando. Existe muito mais para nós falarmos sobre o crime de tortura. Muito mais. Mas esse primeiro vídeo, com esses dois assuntos ocorrendo essa semana, especialmente esse que eu mencionei, cujo link está aqui embaixo, você pode clicar, ver as imagens, você colocar no Google, em todos os canais renomados do país, você vai ver as imagens e os comentários a respeito disso. Todos esses casos, você tem que saber que isso é prática de tortura, sim. Não colocou no pau de arara, não colocou pendurado de ponta cabeça, não houve ali prática da goteira, né, que coloca o saco na cabeça, aquelas coisas horríveis. Inclusive o filme Tropa de Elite, muito embora eu tenha assistido várias vezes, é um tema que eu gosto, mas o fato é que ali foram retratados vários atos de tortura policial, e aquilo acabou caindo na graça da população na época, aquilo é crime. A maioria daquelas coisas que o Capitão Nascimento do filme e todos os demais policiais praticavam e nós aplaudimos, é crime de tortura da cadeia. Na vida real, aquela cena deveria ensejar na prisão de todos os policiais. Assim. Ponderação, equilíbrio. É assim que o nosso ordenamento jurídico funciona. Nosso ordenamento jurídico funciona. Não por menos a justiça tem um símbolo de uma mulher vendada com a balança nas mãos. A balança tem que estar sempre equilibrada. Não é à toa que esse símbolo é utilizado. A balança deve estar equilibrada. Estado de um lado e do outro o indivíduo. Espero que você tenha gostado. Até mais.